E aí galera, aqui que tá falando é o Gerson e esse é meu canal Jardim de Conta. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a história de Theodore John Kaczynski, ou Unabomber, como ficou bastante conhecido nos anos 70. Ted nasceu em 22 de maio de 1942 e quando ele era criança ele enfrentou urticárias severas que o deixaram em isolamento em um hospital. Sua mãe, Wanda Teresa, e seu pai, Richard Kaczynski, falaram que ele era uma criança feliz até essa doença o assolar. Ted frequentou do primeiro ao quarto ano na Elementary High School. Os administradores da escola falaram que Ted era uma criança bem ajustada. No ano de 1952, sua família mudou-se para Evergreen Park, em Illinois. Ted então foi transferido para Evergreen Park Central School. Ted era um gênio, ele pulou a sexta série depois de obter 167 pontos em um teste de QI. Ted mais tarde falou que aquilo o prejudicou, porque antigamente ele conseguia se socializar com os antigos colegas. Já na série avançada, ele sofria bullying de parte de seus colegas mais velhos. Seus vizinhos falavam que nunca tinham visto um cérebro como aquele, mas também percebiam que Ted era um rapaz solitário. Falaram até que Ted se tornou um cara velho antes do tempo, que ele não brincava com os amigos, que ele não tinha uma infância. Sua mãe chegou a comentar que Ted era uma criança tímida e se fosse pressionado, ele se tornaria uma criança indiferente. Seu pai, em 1990, cometeu suicídio com um tiro de fuzil, porque ele estava com câncer e na mente dele ele ia ser um cargo para a família. E automaticamente ele não queria ser esse cargo, ser esse peso para a família e acabou tirando sua própria vida. Ted se destacou academicamente quando ele cursou a Evergreen Park Community High School. Entrou para o grupo de matemática, biologia, moeda e dos clubes alemães. Mas seus colegas achavam Ted um garoto bem estranho. Nesse período, Ted começou a ficar bastante envolvido com matemática. Ted passava horas e horas resolvendo problemas. Ted então se associou com um grupo de garotos que tinha a mentalidade semelhante à dele, um grupo de garotos extremamente inteligentes. Um dos membros do grupo descreveu que Ted era um dos garotos mais inteligentes da turma. Só era quieto e tímido. Ted cada vez mais demonstrava sua genialidade. Logo foi transferido para uma turma mais avançada de matemática. E em pouco tempo ele dominou todo o material que lhe era passado. Ted pulou a 11ª série e logo se formou aos 15 anos de idade. Em 1958, Ted entrou para Harvard com apenas 16 anos de idade. Um amigo próximo a Ted falou que ele estava despreparado emocionalmente para ir para Harvard, que era apenas um garoto de 16 anos que ainda não tinha nem carteira de habilitação. Em 1962, Ted obteve seu diploma em bacharel em artes em Harvard. Ele finalizou o curso com 3.12 GPA, acima da média. Ted participou de um experimento psicológico brutalizador propositalmente, feito pelo psicólogo Henry Murray. Esse experimento durou 3 anos e Ted tinha que passar por sessões de humilhação e xingamentos. E tudo isso foi gravado para ver as expressões de raiva dos participantes. Os advogados de Ted associaram sua hostilidade devido a esse estudo feito por Murray. Em 1964, Ted obteve seu mestrado e doutorado em matemática. Nesse período, Ted já era bastante conhecido devido às suas habilidades com a matemática. Um de seus professores falaram que Ted era incomum, que não era como os outros estudantes. Falaram que sua inteligência era incomum, surreal. Um professor de matemática disse que o termo inteligente não era suficiente para Ted. Em 1967, Ted se tornou o professor assistente de matemática mais jovem de Berkeley. Só que em 1969, Ted renunciou sem saber o motivo daquela atitude. Depois de se demitir, Ted foi morar com seus pais em Illinois. Em 1971, Ted foi morar em uma cabana no meio da floresta em Montana. Ted queria viver de forma autônoma, queria testar sua autossuficiência. Só que Ted começou a ver que morar ali era impossível, porque no mesmo local onde ele estava morando estava acontecendo um desmatamento e logo Ted viu que aquilo não era certo e começou a sabotar o desenvolvimento daquela área. Em 1999, Ted descreve sua perda na fé e disse que a única maneira de derrubar o sistema era com um ato violento. Em 1978, Ted começou a sua campanha de bombardeio. Ele começou a entregar uma série de bombas que mataram 3 pessoas e feriram 23. Ted enviou 16 bombas e em várias dessas bombas tinha uma sigla, FC. A sigla significava Freedom Club, só que essa sigla não significava muita coisa para ele. Ele usava essa sigla somente para confundir os investigadores do FBI. A FBI entrou no seu caso devido a uma bomba instalada em um dos aviões da American Airlines. Só que aquele avião não explodiu, mas causou bastante pânico devido à grande quantidade de fumaça que aquela bomba fez e acabou obrigando ao avião a fazer um pouso de emergência. Ted enviou várias de suas bombas para professores renomados, muitos deles envolvidos com tecnologia. Para Ted, aquilo era uma forma de manifestação
contra a tecnologia. Em 1996, Ted foi pego na sua cabana pelo FBI. A busca pela captura de Ted foi a mais cara já vista na história do FBI. No julgamento de Ted, queriam que ele alegasse insanidade para assim não pegar pena de morte, mas isso ia contra os valores de Ted. E ele negou tudo. Ted queria que suas teses fossem comprovadas como verdadeiras, por isso ele foi contra alegar insanidade. Hoje Ted se encontra preso na ADX Florence. Ele enfrenta 8 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E essa, meus caros, é a história da Dona Bomber, uma história bem resumida que eu trouxe para vocês. Se você gostou dessa história, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as atividades feitas nesses canais.